Fala galera, e eu já assisti a Shazam Fúria dos Deuses na cabine de imprensa e esse vídeo aqui vai ser todos os spoilers sobre o filme. Galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá que mega ajuda que vamos falar real, não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take. O filme começa diretamente numa exposição de um museu onde o cajado do mago que tinha sido quebrado no primeiro filme tá lá em exposição. Simplesmente entram duas pessoas completas de armadura, inclusive com a parte de cima do capacete, e elas simplesmente tiram o capacete e se mostram quem? A Héspera e a Calypso. A partir desse momento, elas tentam quebrar o vidro para pegar ali o cajado, obviamente que, para desespero por completo lá do guia do museu, elas conseguem derrubar lá o vidro e cada uma acaba pegando uma parte ali desse cajado e começam a recuperar as suas forças, tá? A partir desse momento, a Calypso simplesmente para, tá, no ouvido de um segurança e fala que quer que se instale o caos. A partir desse momento, essa pessoa se transforma e começa a atacar a outra pessoa. Quando ela ataca outra pessoa, também fala no ouvido a mesma coisa que a Calypso tinha passado. E isso vai se proliferando por todas as pessoas que estão nesse museu ali, até o momento onde a Héspera pega uma poeira que tinha ali de uma estátua presente no museu e simplesmente transforma aquela poeira para todo o museu e todas as pessoas se transformam simplesmente em estátuas. Ao final disso, a Calypso vai lá e derruba a estátua de quem era o guia desse museu, que se quebra e as duas partem ali com o cajado ainda quebrado. A gente corta, né, diretamente para o nosso querido Shazam, onde ele está numa sessão de terapia, mas com um pediatra. Tá, é aquela famosa cena que já tinha rolado lá no trailer, e tem toda ali uma parte onde ele tenta descobrir qual é essa motivação do realmente estar triste. E já fica instaurado algo que é muito importante para o filme, que é a sua relação com os outros membros da sua família e ele se sentir uma grande responsabilidade, mas na verdade ele está extremamente inseguro por não deixar com que os outros o deixem sozinho. Então ele instaura um lema que serve para toda a família. Ou é todos ou é nenhum. Simplesmente isso. E todos só podem ir juntos para fazer qualquer coisa transformados se realmente estiverem juntos, tá? Nisso, o Shazam, já na sua forma de Billy Batson, volta para casa e lá o Fred tá ouvindo o que parece ser uma música, mas ele não tá ouvindo uma música. Ele tá, na verdade, ouvindo o rádio da polícia. E daí ele percebe, tá, que algo está acontecendo. Ele vê que o Billy, inclusive, assim, percebe que tem alguma coisa de diferente nele ali e tenta, né, ir para um outro caminho. Só que o Billy vai atrás e acaba realmente pegando o fone dele e ouvindo também que está tendo algo de muito grave lá numa ponte. A partir desse momento, todos são chamados, todos saem dali, todas as crianças, né? Os pais não sabem absolutamente nada, saem dali e se transformam e vão até onde está essa ponte. Lá tem uma coisa que é muito importante, assim, ó, eles estão sendo considerados, tá? Toda a família ali, Shazam, como o grande fiasco da Filadélfia. Simplesmente isso, tá? Que eles só fazem, querendo ou não, coisas erradas. Só que quando eles chegam na ponte para salvar as pessoas, eles começam a salvar pessoas, carros, tudo mais. Só que essa ponte acaba caindo na sua parte central. Mesmo que o ponto, tá, de como funciona para a ponte cair é eles falando que nada vai acontecer ali. E a ponte se derruba e novamente eles são chamados, né, desse fiasco ali da Filadélfia e tudo mais. E daí simplesmente, tá, a gente corta para a nossa querida Héspera e a Calypso encontrando alguém que está preso. E esse alguém é simplesmente um mago. O mago é obrigado, tá, através de uma parte de feitiço da Calypso, a pegar, falar o Shazam e juntar novamente as duas partes ali do cajado dele. E ele continua preso, ele é jogado contra a parede, inclusive, assim, pela Héspera e tudo mais, e agora as duas têm ali finalmente o seu cajado e tudo mais. Quando a gente vai para a parte da escola, o Fred conhece uma aluna nova, que é a Antia. A Antia, ela se parece bem, digamos assim, sociável, mas não para todas as pessoas. O Fred, novamente, recebe lá um momento de bullying e quem literalmente ele não o protege, tá? Mas fica se solidarizando é a Antia. E ali começa a ter, obviamente, um grande interesse por parte do Fred por causa da Antia, que é aluna nova nesse momento ali do colégio, tá? Quando a gente segue, tem um momento todo, tá, que o Shazam tenta fazer uma grande reunião de família. Por quê? Ele está tentando com que todos já transformados realmente façam essa reunião para tentar não ficar sozinho.
e ao mesmo tempo que essa reunião seja para eles conseguirem achar momentos como que eles podem fazer, na verdade, qualquer outra chamada de resgate, do que for, entendeu? De uma forma melhor do que está acontecendo, para que eles consigam limpar esse nome. Só que ninguém dá atenção para ele, inclusive o Fred. O Fred, inclusive, acaba abandonando essa reunião e vai simplesmente tirar 10 minutos para voar sozinho. E isso vem uma coisa que é muito importante, assim. A personagem da Mary, inclusive, fala pro Shazam que ele tem que deixar as pessoas viverem, entendeu? Simplesmente isso, ele tá se apegando demais ali em tudo que tá acontecendo. E a partir daí, cara, o filme começa a deixar essas duas linhas de história ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Só que existe um grande fator transformador que é muito importante. A Antia, ela não é apenas uma aluna. Ela é uma das 3 irmãs deuses que estão querendo instaurar o reino, né, nessa parte aqui da Terra e tudo mais. Quando tem um momento lá do Fred junto com a Antia, ainda de aproximação, o Fred está tentando, ele já tinha tentado antes na cafeteria lá, apresentar o que aconteceu basicamente no primeiro filme. Por exemplo, assim, eles vão até a mesa onde apareceu lá na cena pós-crédito, não, um pouquinho antes da cena pós-crédito, né, ainda no final do filme, aparecendo do Super-Homem e tudo mais, não sei o quê. E daí ele fala assim que conhece, né, o grande super-herói lá, que é na verdade a versão dele já transformada. E ele pega, deixa, né, ele e a Antia estão conversando assim, como se fosse no terraço da parte da escola. Ele caminha um pouquinho, se esconde, se transforma e aparece voando na frente da Antia. A partir dali os dois começam a conversar. O Fred transformado tenta, né, induzir que a Antia fale que realmente está gostando do tal do Fred, né? Que ela fala que acha ele muito legal, tudo mais, não sei o quê. Só que logo depois, quem surge? Quem surge? Surge, literalmente, a Héspera e a Calypso surgem ali e retiram o poder que estava instaurado nele pelo Shazam. E nisso as duas começam a se alimentar novamente com a força. Só que daí, para salvar também tudo que está acontecendo, quem vem em disparada para tentar resgatar é primeiro o Shazam e depois são os outros membros da família. Só que o que acontece? O Shazam acaba, né, lutando, só que ele acaba perdendo naquele momento, parte numa disparada para tentar realmente salvar o Fred, só que o Fred é levado ali pelas 3 irmãs nesse momento. Chegando, tá, onde está o mago também preso, tem um grande momento onde o mago e o Fred ficam presos e começa ali a ter uma relação que é bem amena e ao mesmo tempo é um ponto mais cômico do filme, dos dois tentando se aproximar e tentando achar alguma maneira deles conseguirem escapar. E o mago tá realmente muito ressentido com o Shazam. Por quê? Por causa da quebra do cajado, propiciou muito com que as deusas estivessem presentes ali. Então ele não está cumprindo realmente, né, a sua parte de ser realmente, né, o campeão de tudo lá que estava acontecendo, do que estava instaurado. Então isso também é outra linha que vai acontecendo durante o filme. A partir disso, cara, a gente tem novamente assim, tentativas do Shazam de ter um elo ali entre a família, só que esse elo realmente está extremamente problemático. Só que um dos irmãos descobre, querendo ou não assim, uma outra passagem secreta lá, né, naquela parte toda dos deuses, onde o Shazam recebeu o seu poder, e é apresentado também a caneta que se chama Steve. E essa caneta, e cara, até inclusive assim, todo o visual dessa parte, como se fosse assim um outro mundo existente ali, é muito parecido com o Harry Potter, assim, por incrível que pareça. É muito parecido com o Harry Potter, assim. Quando assistir o filme vai ter essa noção de quanto que visualmente eles construíram, né, toda aquela parte muito próxima como a gente vê o grande salão do Harry Potter e tudo mais, assim, de tão parecido que é. E essa parte, inclusive, da caneta, né, do Steve, tem a resposta para tudo e qualquer coisa do universo. Tudo e qualquer coisa. Então, isso também é uma grande chave, assim, para consequências finais do que a gente vai ter no filme. O Fred, né, e o Mago tentam escapar e eles são ajudados por quem? Pela nossa querida Antia para poder escapar. Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma tentativa do Shazam de realmente parar, né, as deusas lá. E aí a gente descobre qual é o grande poder da Antia. O poder dela é muito legal. Ela tem o poder, sabe a questão do Inception? Christopher Nolan, tudo mais, que também foi usado, né, um efeito muito parecido no Doutor Estranho, onde tem aquela quebra em relação a como está acontecendo assim a dimensão,
né, que vai se transformando em relação aos prédios, em relação à proximidade. Ela tem esse poder de alterar por completo, assim, e simplesmente mover para outros lugares as pessoas. E nesse momento onde o Shazam senta, e é muito engraçado esse momento, tá? Porque ele senta para tentar se aproximar das deusas, e quem chega lá para conversar com ele é a Héspera. E tem uma grande piada que é muito Velozes e Furiosos, porque eles estão falando sobre família, e a Halle Mirren, para quem sabe, faz parte hoje da franquia Velozes e Furiosos, né? Então tem essa piadinha, cara, somos família igual Velozes e Furiosos. E dá pra ver que essa parte é bem realmente assim, ó, improvisada, que isso não tava no roteiro, mas é algo criado naquele momento que acabou entrando no produto final, acabou entrando no filme. Existe essa grande batalha ali, onde a Antia tenta, né, proteger também ele, os irmãos, e acaba acontecendo o quê? Tanto a Calypso quanto a Héspera se voltam contra a irmã, a Antia tenta realmente escapar fazendo novamente, né, usando seus poderes, só que a Calypso dá uma alterada. Quem estava comandando tudo era a Héspera. E simplesmente a Calypso se volta contra a Héspera e consegue não só atacar a Héspera, mas também pegar o cajado para ela. E a partir do momento que ela pega o cajado, ela também ataca a Antia. Então, por mais que a Antia consiga escapar, querendo ou não, como se fosse um raio de luz. Cara, raio azul tem muito nesse filme. Muito, muito, muito. Nosso famoso raio maligno, raio azul. Tem muito nesse filme. O raio continua vindo por entre os prédios, a Antia vê, né, que tá acontecendo ainda, por mais que ela tenha usado seu poder, por mais que ela esteja em outro lugar completamente diferente, continua vindo esse raio e atinge. Quando atinge, acontece novamente esse poder todo de retirar da pessoa e entregar diretamente para quem está com o cajado, ou seja, a Calypso vai se tornando cada vez mais forte. O dragão também, né, que vem do seu reino, ele também aparece no filme, por quê? Porque a Calypso vai lá colocar a tal da maçã, que essa maçã representa toda a questão da árvore da vida, né? Essa maçã estava, querendo ou não, em posse dos irmãos. A partir do momento que a Calypso pega, ela vai lá, nessa cena também que já rolou em trailer, entendeu? Ela vai no estádio de futebol lá, acho que nem é futebol, acho que é estádio de beisebol, tá? Se não me engano é estádio de beisebol. Vai lá, coloca a maçã e começa a criar não só a árvore, mas começa a criar aquelas proliferações. E isso é uma coisa sobre o tom do filme que eu falei lá na crítica sem spoilers, tá? A partir disso tem todo o ataque que vai acontecendo também dos monstros que começam a surgir, além do dragão que está, né, sob o comando ali da Calypso, começam a surgir os outros monstros e simplesmente o que vai acontecendo? Eles vão atacando as pessoas e vão matando as pessoas realmente. Tá? Não tem a questão do sangue, não tem toda essa parte para não aumentar também, né, a classificação etária do filme. Isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ao redor do mundo. Mas tem sim essas consequências acontecendo várias e várias e várias vezes. Inclusive um personagem lá, que é muito mais um coadjuvante, né, para não dizer figurante, que tá participando do momento, parece que ele escapou e na verdade depois, bum, ele é atacado do nada, assim. Então a gente vai tendo isso também acontecendo ao mesmo tempo. E o Shazam, ele não consegue simplesmente mais ter um grande poder, não dele, mas esse poder do quê? Uma autoconfiança para lutar. Ele não tem mais isso. E, ao mesmo tempo, ele acaba recobrando toda essa autoconfiança quando ele acaba conversando e tudo mais. E daí sim, ele decide ir para a real batalha para que não aconteça a destruição do mundo lá e consiga instaurar novamente a paz, tá? O Mago e o Fred escapam e eles se encontram todos com a família. E nesse momento, tirando ali o Shazam, todos acabaram perdendo já o seu poder também. Porque todos acabaram sendo atacados pela Calypso e todos acabaram perdendo seu poder e esse poder foi alimentando mais a Calypso e ela foi se tornando cada vez mais forte. Uma, tá, das nossas queridas irmãs, ela consegue descobrir o quê? Ela era muito apaixonada por unicórnios. E a grande resposta que tem para como tu vai controlar os monstros que estão atacando as pessoas lá, isso tudo já na parte final do filme, é realmente trazendo unicórnios. Só que daí o mago, que também escapou, né? Como eu falei, junto com o Fred, que já está reunido com a família. Inclusive, nesse momento, tá? Tem uma coisa importante, assim. Os pais que não sabiam nada do que realmente as crianças faziam, entendem muito bem. E, inclusive, tem uma piadinha assim, pô, então vocês são o fiasco da Filadélfia? Né? Rola esse momento ali que é muito mais relaxante, muito mais aproveitando um tom mais leve, né? Dentro da consequência toda da gravidade que está acontecendo naquele momento do filme lá.
o mago fala que os unicórnios não são aqueles bichinhos amáveis, adoráveis como pensam. Eles são seres muito maus. Só que daí, quando eles descobrem um unicórnio, tá? Como os monstros vão aparecendo, o unicórnio também é colocado como um monstro, ele também vai surgindo em determinados lugares. Porque assim, ó, quando a árvore realmente começa a nascer, depois que foi colocada lá, né, a nossa querida maçã, para surgir realmente a vida ali, para trazer o reino dentro, né, do nosso reino, essas ramificações da árvore, elas vão tendo como se fossem grandes casulos. Dentro desses casulos é de onde surgiram esses monstros. E essas ramificações dos casulos foram se proliferando por tudo que é lugar, literalmente. Inclusive alguns dentro de prédios, assim. E dentro de um prédio está o primeiro unicórnio. E esse unicórnio tem uma figura totalmente preta. É bem massa, assim, a parte visual do filme todo. Esse unicórnio parte para atacar eles lá. E essa nossa querida personagem aqui, que é a Darla, galera, é muito nome assim, e eu preciso sempre acompanhar junto aqui, porque literalmente passa, tá? Então, pra não falar errado. A Darla pega e apresenta pro unicórnio como se fossem M&M's, tá? É uma outra marca, inclusive eles falam a marca lá no filme, mas é uma marca americana lá. Então é como se fossem M&M's. Ela joga alguns M&M's coloridos assim na direção do unicórnio, quase quando ele tá chegando próximo dela para atacar ela. O unicórnio para e come. E daí ela pega do bolso outro pacotinho e começa a dar na mão para ele. E ele vai lá e come. A partir disso, todos os irmãos que estão ali entendem o quê? Cara, a gente precisa de mais desse chocolate aqui para conseguir ter o controle sobre o unicórnio. E eles todos cavalgam em cima de vários outros unicórnios que começam a se juntar, aquele primeiro unicórnio que estava ali junto com os irmãos, e vão realmente conseguir ter controle sobre os outros monstros e tudo mais lá. Sabe aquele momento que eu falei lá, onde o Shazam encontrou a Héspera e teve tá, a piadinha ali do Velozes e Furiosos? Nesse momento, tá, algo aconteceu que é muito importante pro filme também, que é o quê? Por que o Shazam não conseguiu ir atrás do Fred? A Héspera, ela criou uma grande redoma por volta da cidade, onde ninguém mais consegue sair dali. Simplesmente isso. Então estão todos presos, literalmente ali. Então por isso que o Shazam não conseguiu ir atrás naquele momento, inclusive, quando o Fred estava sendo levado lá, que depois ele acabou sendo preso junto com o Mago. Então essa redoma toda ainda está presente, tá, em tudo que está acontecendo ali na cidade. O Shazam, quando recupera sua autoconfiança, ele entende que só tem uma maneira de como derrotar as deusas. A partir desse momento, o que acontece, tá? Inclusive, assim, galera, uma coisa importante, tá? Tem várias sequências de ação que vão acontecendo ao mesmo tempo, simultâneo, inclusive com um dragão que é muito massa. O dragão tá muito bem feito. Que, inclusive, ele quase mata a própria Antia e o próprio Fred, tá? Porque aquela aproximação que estava rolando com eles naquele momento da escola realmente é verdadeiro e realmente eles vão se aproximando, o princípio todo de um casal formado ali naquele momento. E o dragão, né, tenta atacar a Antia não tem como revidar, porque ela está sem os poderes, o Fred não tem como revidar, porque está sem os poderes, e quem acaba salvando, né, os dois é o Shazam. E nesse momento o Shazam está recuperando totalmente sua autoconfiança. E ele decide o quê? Ele vai ter que se sacrificar para conseguir derrotar, nesse momento, a Calypso. Porque a Calypso, ela praticamente matou a Héspera. Tá? A Héspera ainda ela não desapareceu, porque o poder dela como deusa ainda permanece. Só que ela está, sim, quase morta. Quem fala pro Shazam o que tem que fazer e tem que sacrificar é a Héspera. O Shazam encontra a Héspera lá na parte onde ela estava lá, que é como se fosse um grande terraço assim, de um dos tantos prédios que tem na cidade, e decide que é isso que tem que fazer. Tem uma grande participação no filme que tem uma grande importância no final, e essa grande participação, ela quase aparece no momento de sonho pro Shazam. O que acontece? O Shazam, ele é completamente apaixonado pela nossa querida Mulher Maravilha. Completamente. E num desses sonhos, tá? Isso lá quando o Shazam ainda não tinha encontrado as deusas ainda, ele tem um sonho que tá jantando com a Mulher Maravilha. É muito divertido essa cena. Que tem toda uma conversa onde só ele fala, e ele tá meio que falando, meio que se gabando, assim, né, sobre a Mulher Maravilha, dizendo que não quer compromisso sério, não sei o quê. E nunca a gente vê o rosto da Mulher Maravilha. Ela levanta dessa mesa, né, meio brabo do que está acontecendo, o Shazam vai atrás dela para conversar, e daí quando ela se vira, a câmera vai subindo de altura. Primeiro tá só a cintura para baixo, depois tá aqui mais ou menos a altura do peito para baixo, e daí quando ela se vira, a gente vê finalmente o rosto.
Só que quem tá aparecendo no rosto ali é o mago. O mago se infiltrou lá no sonho do Shazam para conseguir passar para ele lá, literalmente assim, a decepção que ele estava tendo. Isso lá atrás ainda no filme, tá? Por que eu tô trazendo isso agora? Porque isso vai ter uma grande consequência para a parte final realmente do filme lá. Nesse momento apenas o Shazam realmente está com o seu poder lá. Ele entra, tá, na redoma, ele tira o cajado da Calypso e ele faz o seguinte, ó, ele diminui, tá, toda aquela redoma que estava acontecendo lá, que era pela cidade inteira, deixa assim, ó, praticamente em volta só de onde está o estádio. Quem tenta entrar não consegue mais entrar, e o Shazam tem uma última conversa com o Fred entre a redoma. O Fred já tá entendendo o que tá acontecendo, fala pra ele assim, ou é todos ou é nenhum, já chorando. O Shazam diz sim, que exatamente, né, que ele vai sacrificar para que ninguém mais se sacrifique. É apenas isso, para que ninguém morra. Né? E vai lá e tem uma grande luta final com a Calypso, onde ele consegue sim derrotar a Calypso, e no momento que a Calypso é derrotada, tudo volta literalmente assim a uma tranquilidade. Só que apenas o Shazam está ainda com seu poder. Quando volta, inclusive, né, como não existem mais deuses para conseguir também assim dar poder pro cajado, porque o que aconteceu? A partir do momento que o Shazam derrota Calypso, esse cajado ele perde por completo a sua força, então ele é apenas um pedaço ali de madeira, cara, e sem força nenhuma, entendeu? Não tem mais a força, muito menos de proliferar a questão do Shazam e tudo mais. O corpo da Héspera, inclusive, no momento que a Calypso é derrotada, também se esvai, né? Ele vira pó, literalmente assim, porque ela realmente completou ali sua jornada e vira pó. Quando tudo está resolvido, algo acontece que o quê? Para o Shazam conseguir realmente derrotar a Calypso e usar todo o poder lá do cajado, ele se sacrifica por inteiro, sim. E ele já transformado, já como Billy Batson, ele está morto, tá? É como se fosse uma grande explosão que acontece nessa redoma ali mais fechada. Quando essa redoma é destruída, porque a Calypso foi destruída, todos entram onde estava lá, né, acontecendo essa batalha, e tem uma grande poeira, assim. Indo pela poeira, o Fred encontra lá onde está o Billy Batson, e ele está totalmente machucado, tá? E ele está morto. Aí a gente chega no grande funeral do Billy Batson. Nesse momento do funeral, tá, acontece algo que eu não achei já que ia acontecer no filme, porque eu achei que realmente a tal participação do Mulher Maravilha era aquela do sonho, mas não. O mago está conversando lá, dizendo que não tem mais, né, função, o cajado não tem mais o que fazer, porque não existe mais nenhum deus para dar força realmente para que aquele cajado ganhe vida. E quem surge lá é a Mulher Maravilha. E como a gente sabe, ela é uma deusa. E ela vai lá, pega o cajado e dá força nesse cajado. A partir do momento que ela dá força no cajado, o Billy Batson estava enterrado. Só que daí a mão do Shazam aparece, novamente transformado, e ele sai de lá. Inclusive tem aquela piadinha toda em relação ao zumbi e tudo mais. Ele sai, o que ele vê a Mulher Maravilha, ele tenta automaticamente, né, fazer aquilo que ele tinha feito lá no seu sonho, tentar se aproximar dela, tentar conversar com ela, aquela coisa toda, não sei o que, não sei o que. A Mulher Maravilha dá uma, meio que uma escanteada nele assim, e fala, não, tu é um jovem de 18 anos, não sei o que, nem 18 anos fez ainda, porque isso tem uma piadinha no filme, ele faz 5 meses para... Faltam 5 meses para ele fazer 18 anos. É isso que acontece lá no começo do filme, assim. E daí ela repete essa informação para ele ali, que é para ele permanecer fazendo o que ele faz. Basicamente isso. A Mulher Maravilha vai embora, o Shazam pergunta se alguém quer recuperar seu poder, todo mundo levanta a mão, inclusive o pai e a mãe levantam a mão, assim, e o mago restaura o poder ali para todos, né? Quando a gente vai para a última parte do filme, a gente já está na casa de novo, tá? A casa tinha sido completamente destruída. Por quê? Em um dos lugares, né, de tantos os mundos que a gente tinha lá, embaixo lá de onde realmente lá, lembra onde o Shazam ganhou os poderes do mago e tudo mais. O dragão estava num desses mundos, né, num desses reinos. E ele, quando ele sai e sai debaixo da casa também. Então a casa da família tinha sido destruída. Então, como eles não tinham mais onde morar, eles decidem reconstruir a casa. Então a gente vai nesse final do filme para essa casa sendo reconstruída lá. Tá tendo uma grande janta, tudo mais, toca a campainha, quem aparece lá? O mago. O mago aparece por quê? Porque o cajado tinha ficado com a família. O mago volta e ele tá totalmente diferente, assim. Assim como a Antia. A Antia agora, por que ela não desapareceu junto com a Calypso e junto com a Héspera? Porque como ela perdeu, né? Ela tinha 6 anos. 6 anos, não. Falei bem bonito agora. Ela tinha 6.000 anos. E ela simplesmente não desapareceu, não morreu, porque como seu poder tinha sido retirado,
ela era uma humana, assim como todos. Então, por isso que ela permanece ali. Então, ela estava começando a viver em sociedade e aprender como é que é viver a sociedade. O mago, quando aparece, ele tá com uma roupa totalmente, assim, cara, digamos assim, alguém extremamente fashion, tá? Para dizer o mínimo, assim. Tá sem, o cabelo não tá mais comprido, tá com a barba feita, tá toda uma outra postura também, assim. E ele fala também que tá, nesse momento, tentando aprender a conviver em sociedade curtindo literalmente. Ele vai, pega o cajado, e daí o Billy Batson ainda não sabe qual é o nome seu de super-herói. O mago para e fala, Shazam. Daí eles, claro, óbvio, Shazam, não sei o quê. E o filme encerra com o Fred dizendo assim, ó, tá, mas não tinha um nome melhor? E daí encerra o filme, e daí a gente vai, né, para as 2 cenas pós-créditos, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, galera, porque tem um vídeo específico sobre as 2 cenas pós-créditos, confere lá. Então, galera, esse aqui foram os principais spoilers que a gente tem em Shazam, Fúria dos Deuses. Cara, o filme é muito massa. Eu tinha achado bem mediano o primeiro filme, não tinha uma grande expectativa para esse segundo aqui, fui bastante surpreendido, gostei bastante do ritmo, de como rola a narrativa também. E, galera, pô, vale muito, muito, muito a pena. Eu achei, inclusive, assim, ó, esse segundo filme de Shazam muito melhor os 2 últimos filmes de super-heróis que a gente teve, tá? E já boto o Adão Negro e já boto também o Homem-Formiga quanto Mania. Então, de tanto que eu gostei desse filme, de quanto que ele conseguiu realmente me surpreender para alguém que tava com, cara, uma expectativa bem mediana assim. O filme é bem redondinho, galera, vale muito a pena. Então, galera, o que acharam aqui do que acontece em Shazam Fúria dos Deuses? Se já assistiu o filme, coloque aí embaixo nos comentários pra gente seguir conversando. Se não assistiu ainda e quis ver os spoilers, coloque aí também o que achou pra gente poder conversar ainda mais. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!